todos, sejam bem-vindos novamente a mais um Panoger. E hoje um episódio diferente, onde nós vamos falar sobre uma lenda, um mito, uma história que tem sido propagada em massa pelas redes sociais, pela internet, por sites especializados em jogos, por youtubers e por grandes youtubers brasileiros. E cara, e aí? Hagane ou Hagane, ele é um jogo exclusivo da Blockbuster? É por isso que esse jogo é tão raro, tão caro e tão cobiçado hoje em dia? Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: se você ficar até o final desse vídeo, eu te prometo que você vai saber a verdade, que essa lenda, ou fato, ou superstição vai se encerrar aqui hoje e você vai sair desse vídeo com a total certeza se isso realmente é verdade ou não. Então, segura na cadeira e vem contigo. Bora! Então vamos lá, vamos começar pelo princípio e falar do jogo em si, que é o Hagane. E eu vou falar Hagane durante o vídeo inteiro, porque era assim que eu falava na época, então desculpa aí. Então cara, o que é Hagane? Hagane é um jogo de ação sensacional para o Super Nintendo. Facilmente está no meu top 10 jogos de ação da plataforma. Ele foi feito pela Red Company, que é um estúdio bem pequenininho e cara, surpreende bastante a qualidade que os caras alcançaram nesse título. E o meu primeiro contato com ele foi na revista Ação Games, e na época você folheava esse jogo, ele te chamava a atenção ali na revista pelas fotos, né? Porque era um visual muito bonito e falava de temas que eu amo, cara, que é robô gigante, ninja, Japão feudal, e ainda mais numa vibe que é misturando tudo isso, estilo meio steampunk, meio cibernético, e também com um visual muito legal, cara. Ele tem uma atmosfera muito única, tem cenas que é bem inspirada de filmes de samurai e clichês que nós assistimos na época, mas a arte é tão bonita, tão única, o design de alguns inimigos são tão sensacionais que dava uma harmonia, um charme, uma atmosfera bem original para esse jogo, e é o que destaca ele. Facilmente você pegar a geração 16-bit, esse é um dos jogos de ninja que vai mais chamar a atenção, porque não tem nada parecido com ele. Então fãs de Super Nintendo podem ficar felizes, que é um jogo sensacional para a plataforma, um jogo inspirador, que inclusive inspirou meu amigo Danilo no seu Moon Rider, que pega muito dessa vibe também. E felizmente não é só visual que ele tem de bom não, o gameplay também é excelente, e os caras chuparam ali com força de dois dos meus jogos favoritos, que é Strider e Shinobi. Os caras estudaram bem, extraíram muita coisa boa desses dois títulos e trouxeram para aqui numa mistura que ficou muito interessante. Então, basicamente, ele puxa do Strider a forma de atacar, né? A espada, o jeito de locomover e atacar é muito parecido com o Strider. Você pode andar fatiando todo mundo na espadada, que é legal demais, e também um pouco na maneira que ele se pintura nas paredes e alguns estilos de fases, do estilo de desafio, lembra muito o Strider. Outra coisa, ele também puxou muito do Shinobi, somente do Shinobi 3 do Mega Drive, ele puxou muito bastante a mecânica de quicar, se pendurar na parede e diversos outros elementos, até a corrida lembra bastante o time, o feeling do Shinobi 3. Então ele se inspirou no que tinha de melhor. Ele misturou tudo e fez um jogo excelente no Super Nintendo. Você também tem algumas sub-weapons que vão te ajudar ali a desenrascar algumas situações adversas, mas te falo que você dá para virar esse jogo de boa somente usando a espada. Mas ele trouxe uma coisa nova, que é as habilidades do Hagane. E é aí que é o segredo para você detonar esse jogo. Essas habilidades são bem legais porque você tem que carregar o botão e o Hagane começa a fazer acrobacias que vão dar ataques especiais em diversos momentos diferentes.
Então, dependendo da pose que ele tá, quando você aperta o botão de ataque, ele vai dar um ataque especial diferente. E tem diversos tipos de ataques. E isso vira parte da estratégia. Você não pode dar a qualquer momento, então você tem que se preparar, usar bastante estratégia e conhecer bastante o jogo para poder usar esse recurso da maneira efetiva. Então ele requer um certo comprometimento do jogador para tirar todo o potencial do personagem. Então, cara, eu acho isso legal pra caramba. Eu gosto demais. Enfim, Raigane é um jogo sensacional que merecia estar na coleção de todo fã de Super Nintendo. Mas infelizmente isso não é possível porque é um jogo raro e o super caro. Aí que entra a lenda da Blockbuster, que nós vamos falar já já. Agora você já está pensando, né? Pô, onde entra a Blockbuster nessa história? Vamos lá que também vai ser uma longa história. Diferente que muita gente pensa, a febre das locadoras não existiu só no Brasil e em países subdesenvolvidos. Não, a Blockbuster era uma empresa gigante que alugava filmes nos Estados Unidos. Era tão grande que ela praticamente dominou o mercado e fez tanto sucesso que ela começou a expandir para outros países, inclusive o nosso Brasil aqui, Brasil Baronel. Pois é, então era uma rede gigante, cara. Os caras eram uns monstros. E quando começou a febre dos videogames por lá, eles também começaram a alugar jogos de videogame, inclusive jogos da Nintendo, que não gostou muito e tentou processar os caras e tornar o aluguel de jogos algo ilegal. Mas é claro, graças a Deus, eles perderam. E em vez de ficarem muito pé da vida e tentarem, sei lá, de alguma outra forma boicotar a Blockbuster, eles foram espertos e tentaram se unir a ele e tirar proveito desse sistema. Então, basicamente, alguns jogos que eles não tinham tanta certeza que ia vender bem no mercado, eles garantiam essa tiragem vendendo para a Blockbuster. Assim, eles garantiam a vendagem e a Blockbuster tinha algo exclusivo para oferecer para os seus clientes. E isso deu tão certo que a própria Blockbuster começou a fazer por conta própria esse movimento. Então, alguns jogos que a Nintendo não lançava em território americano, a própria Blockbuster entrava em contato com a Nintendo e tentava licenciar esses jogos e trazer ela mesma do Japão para ser lançada aqui. Um grande exemplo disso é o próprio Final Fight Guy, que foi lançado nos Estados Unidos oficialmente pela Blockbuster, uma versão mais censurada que a japonesa, mas foi distribuído exclusivamente pela Blockbuster. E depois, com a fama dessa rede, ela começava a efetuar algumas coisas como campeonatos, eventos, e era comum você ter versões de cartuchos desses eventos da própria Nintendo para a Blockbuster. Então você tem, por exemplo, uma versão especial de Donkey Kong de competição e diversas outras. Inclusive, isso se prolongou por bastante tempo, indo até na era do Nintendo 64 e GameCube. Então os caras realmente tinham jogos exclusivos e com apoio da própria Nintendo, é claro. Então o fato é, jogos exclusivos da Blockbuster realmente existem e são caros de você comprar hoje em dia no mercado do colecionismo, né? E aonde o Raigane entra nessa história? Bom, com o advento da internet, canal do YouTube, site, entre aspas, especializados, alguns youtubers americanos começaram a colocar na conta da Blockbuster o motivo do Raigane ser tão raro. Segundo eles, esse era um jogo exclusivo da Blockbuster. E por conta disso, as pessoas só tiveram acesso em comprar esse jogo depois que a Blockbuster começou a se desfazer do seu estoque, que era algo meio comum. Quando os jogos ficavam muito tempo parados, não tinham mais saída, elas revendiam esses jogos para o consumidor. E como era a tiragem limitada pela Blockbuster, tinha poucos títulos. E por conta que o jogo era alugado para o público, o estado da caixa, dos manuais, era algo raro de você achar. Porque normalmente algo que vai para o mundo público, realmente o cara não tem cuidado e destrói tudo.
também nessa época eles mostraram uma caixa do Raigame com o selo da Blockbuster, para usar como prova que esse seria um jogo realmente exclusivo da franquia. Porque nessa época os jogos que eram exclusivos da Blockbuster, ele tinha algo na caixa diferente. Normalmente era pintado de fábrica dizendo que era exclusivo da Blockbuster, a caixa tinha alguns elementos diferentes e ficava bem claro que aquele título é algo exclusivo. No caso do Raigame, era mais um adesivo, que era um pouco fora do comum do que acontecia com esses títulos que eu falei no passado. Mas enfim, esse mito pegou, é que as pessoas têm falado até hoje, inclusive grandes sites aqui do Brasil como o VGDB, coloca esse mito lá, a sua bio, como sendo, entre aspas, uma verdade. E é assim também que vários youtubers do Brasil, grandes, gigantes, contam essa história, dizendo que esse jogo é raro por conta que foi distribuído pela Blockbuster, apesar das provas serem bem estranhas, que se você tentar replicar o que os americanos falaram, você não consegue provar. Você não acha hoje à venda uma cópia do Raigame printada Blockbuster na capa. Nunca existiu. Você não acha. Pode ser a mais rara, qualquer uma que for, não tem nada pintado dizendo que é Blockbuster. Então, vamos dar aqui o benefício da dúvida e vamos investigar um pouco mais sobre isso. Vamos olhar o material da época, tá? Então, aguenta aí e já volto. Então vamos lá, senhores, sendo benéfico aqui às pessoas que criaram essa lenda, vamos tentar verificar os documentos que nós temos em relação aos jogos desse ano, que são as revistas de videogame. É claro, não tem outro documento dessa época que nós falamos sobre jogos, mas, entre aspas, confiáveis que as revistas, né? E começando pela mãe da Nintendo, né? A Nintendo Power, de março de 95, onde os caras fizeram uma excelente matéria. Como sempre, a Nintendo Power investe bastante ali em seus jogos e tem uma matéria de 5 páginas, um detonado completo do jogo, e aqui você pode ler toda a matéria e você vai ver nenhuma menção a Blockbuster. E depois, mais adiante, eu achei aqui a Game Pro de julho de 95 também, onde os caras fizeram um review do jogo. Mas novamente você pode ler a matéria inteira e não ter nenhuma menção da Blockbuster. E é algo que eu acho engraçado, porque imagina, se eu fosse a Blockbuster, eu trouxe um jogo desse do Japão para lançar aqui na minha região. Poxa, eu enviei esse jogo para as revistas analisarem e eu não faço nenhuma menção a mim mesmo nessa matéria, não peço para fazer uma menção que esse jogo está sendo disponibilizado por nós, a Blockbuster, e eu mesmo que trouxe esse jogo lá, eu não tive nenhum trabalho de printar esse jogo, o meu logo, como eu fiz nos outros jogos que eu lancei exclusivamente, inclusive jogos que eu lancei posteriormente a ele, tem alguma menção a Blockbuster. Então, o Raigame, se você for no eBay ou procurar no mercado cinza, você nunca vai encontrar uma cópia com Blockbuster printado, realmente printado na caixa. Não existe. Você pode procurar agora, você vai achar que vai ser um jogo com preço muito alto, ok? E aqui no Brasil, vamos olhar as revistas aqui do Brasil, se por acaso eles têm alguma menção, uma Blockbuster, se eles por acaso importaram o jogo ou se a Blockbuster entregou aqui para eles exclusivamente esse título. E começando aqui pela revista Videogame de número 50, ela novamente faz uma excelente matéria sobre a Raigame, uma matéria sensacional, a matéria que inclusive chamou a atenção de um grande amigo meu, que vocês vão ouvir depois aqui nesse vídeo. Ela novamente elogia bastante o jogo e não cita nada sobre ser um jogo cedido ou enviado pela Blockbuster. Logo depois nós temos a Ação Games 87, que também não ficou para trás, também fez uma análise do jogo e novamente nenhuma menção a Blockbuster. E vamos lá, senhores, indo mais além, mais a fundo ainda, na Videogame número 59, teve um cidadão que enviou lá o seu recorde para a revista com a fotinha tirada da CRT, provando o seu score em Raigame. Então tivemos mais um cidadão aí que teve acesso ao jogo e bem provável não foi pela Blockbuster. Então, olha, vocês já veem que esses argumentos estão
bem fracos. E agora vou te dar o argumento final aqui, que eu vou, uma vez por todas, falar para vocês que essa lenda é uma mentira. Porque esse cara aqui que te fala, tá falando com você nesse vídeo, teve acesso a Hagen original, americano, na época de lançamento. Joguei na época no console original, zerei centenas de vezes, graças ao meu amigozinho que comprou esse jogo no aniversário dele. E eu vou botar o áudio dele aqui agora, explicando como ele comprou esse jogo. E nós, brasileiros do subúrbio nojento do Rio de Janeiro, jogamos isso no lançamento. Então, ouve aí essa história. Eu comprei Hagen porque ele apareceu na videogame, né? Na Game Power, essas porra, né? E nego, tipo, caralho, o jogo é difícil pra caralho, que não sei o que. É o jogo impossível. E essa foi uma das coisas que marcou pra mim, né? Ficou na minha cabeça durante o tempo até conseguir chegar na Video Game Center e achar ele. As revistas brasileiras que cobriram Hagen na época pegaram a versão japonesa, né? E a versão japonesa não tem continue. E o jogo tem uma dificuldade relativamente alta, né? Aí quando eu fui lá em 95 comprar o Final Fight 3, que a gente só achou na Zebra, né? Aquela locadora que tinha do lado da loja americana ali, né? Que a gente alugou ele, cara, a gente alugou o jogo por uma semana inteira, né, cara? Tipo, um fim de semana, e depois ficamos com ele a semana toda, depois a gente ficou o outro fim de semana, só entregamos ele na segunda-feira, os caras já estavam até bolados já, eu acho que até ligaram, caralho. A gente ficou muito tempo com a porra do jogo, né, cara? Porque, porra, Final Fight 3 é bom pra caralho, tomando cu. Mas aí eu fui pra comprar o Final Fight 3, chegou lá, não tinha, e quando eu vi Hagen, cara, tipo, foi aquela coisa, tipo, caralho, não... Cara, eu quero jogar esse jogo. Porra, tomar no cu. Aí eu não pensei duas vezes, entendeu? Foi pá, Hagen. Quando eu cheguei, vocês ficaram revoltados. Mas depois, cara, todo mundo... Porra, cara, o jogo é bom pra caralho. Todo mundo se amarrou no jogo. Geral, depois vocês até, entendeu? Até ficaram do meu lado ali. Tipo, não... Pô, foi bom, porque, porra, era um jogo que a gente não tinha jogado e até aquele momento, e a gente gostou do jogo. Aí eu acabei fazendo Morragudo conhecer Hagen, porque várias pessoas nunca nem sabiam que o jogo existia, nem tinha visto a revista. O nego chegava ali, caralhozinho, esse jogo é bom? Eu falei, ele não é bom, ele é excelente. Um jogo sensacional, é bom pra caralho. Mas realmente, assim, eu não concordo com essa história de ser lance de exclusividade da Blockbuster, até porque eu consegui na Video Game Center, e, porra, não tinha um só, tinha vários lá. Tinha pelo menos meia dúzia de cartuchos do Hagen, era mais uma questão de interesse mesmo. Os caras tinham lá para alugar, essa história do Hagen pra mim também não cola, né? Agora vamos lá. Eu sei que alguns de vocês já me estão falando assim, pô, Param, você mora no Rio de Janeiro, né? Você tinha mais acesso, então por isso que essas pessoas de sites, pessoas grandes, ricas, que têm coleções de milhões de brasileiros, dizem que o jogo é raro e com filme americano, porque você, iluminado talvez pelo universo, teve acesso a esse jogo. Bom, senhores, não é bem assim. Eu sou da Baixada Fluminense, da terra da galera de sangue grosso, que pega o Japeri lotado todo dia para ir trabalhar. Esse meu amigo também é de Morragudo, vulgo Comendador Soares, né? Um local também de subúrbio e que na nossa época era muito pobre. Então nós não tínhamos esse acesso, que nem vocês diziam, mas é claro, nós tínhamos vontade de jogar. Então tanto eu quanto ele, nós tínhamos fichas em diversas locadoras. Nós íamos longe atrás de jogos, porque nós gostávamos de jogar. Eu era mais velho também, eu tinha muita liberdade, como já contei, eu tinha
eu ia muito longe, às vezes, atrás de jogos, já trabalhava, então eu tinha acesso a algumas coisas. Mas é isso, não era porque a gente é especial, é um lugar pobre, gente. E quando ele foi comprar esse jogo, ele teve que ir no centro do Rio, realmente, na melhor loja especializada que tinha jogos para comprar esse título especial para o Super Nintendo. Mas o que acontecia em diversas regiões do Brasil era que as locadoras diferenciavam muito. Era a fonte principal de acesso aos jogos das pessoas. E muitas delas, às vezes, alugavam naquela locadora do bairro. E às vezes a locadora do bairro não era tão boa assim. E eu, como muitos de vocês, eu acho que já foram consultores de locadora. Eu já escolhi muitos títulos que a minha locadora iria comprar. E já fui fonte de consulta. Olha, tem esse título aqui, devo comprar ou não? E eu conheço muito dono de locadora. E o que acontecia era, muitas das vezes, jogos que não tinha pirata, o cara não trazia. Porque o cara tinha que pagar 10 vezes mais por um jogo, que ia alugar mais ou menos que nem um jogo pirata, e o lucro dele ia lá para baixo. Nem todas as locadoras tinham esse comprometimento em trazer diversos títulos. O comprometimento do cara era o lucro, é claro. E não é só Hagane que sofreu com isso. Mega Man X2 e Mega Man X3 é um jogo que algumas pessoas não jogaram. Conheço várias pessoas aí na internet que falam, olha, Mega Man X2 e Mega Man X3 não chegou na minha locadora. Então, isso é um fato que realmente contribui. Não existia cópia de Hagane pirata. E eu, depois desse meu amigo comprar, chegou em outras locadoras aqui na minha região, só que nas melhores locadoras. Inclusive tem uma locadora que ele cita aqui nesse áudio, que um colega dele também teve o jogo. Então nós aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos acesso. É muito difícil em capitais como São Paulo, onde a maior parte desses youtubers moram e dizem viver, é impossível não ter uma cópia de Hagane. Gente, São Paulo é muito maior que Rio de Janeiro, tem muito mais estrutura. Eu acho muito difícil não ter. Inclusive grandes capitais como Natal, Recife, eu tenho parentes lá. Tinha ficha em locadoras nessas regiões, porque uma vez no ano eu viajava para lá. E cara, tinha diversos jogos, tinha locadoras muito melhores na minha região. Inclusive, a primeira vez que eu joguei o Neo Geo foi em Natal. Então, eu acho muito estranho realmente as pessoas, somente brasileiros, continuarem propagando essa história por tanto tempo. E, senhores, é mentira. Nós tivemos acesso, eu joguei esse jogo, vi outras locadoras que tinham, e realmente é um mito que eu espero que hoje, depois desse vídeo, vocês compartilhem e digam a verdade, que isso é uma lenda. E o problema, eu acho que essa história se perpetuar ao longo do tempo, inclusive continuar se perpetuando aqui no Brasil, é que infelizmente as pessoas estão apagando a história para importar a história dos Estados Unidos. Muitas pessoas que se dizem fazer X e Y, ter vivido certas coisas, na verdade não viveram, gente. Elas importam a história de fora. E infelizmente essas pessoas querem ser validadas e acabam apagando a nossa própria história. É assim como, por exemplo, quando falam do Nintendinho e o Master System no Brasil. É assim quando falam desse jogo. As pessoas fabricam tudo, inclusive a própria experiência de vida. Em vez da pessoa assumir que não viveu aquilo e não sabe, ela prefere vender uma falsa experiência para você e importar de fora. Então a nossa cultura, infelizmente, a nossa história está sendo apagada porque diversas pessoas estão vendendo algo que elas não são, vivendo experiências que não existem e estão trazendo tudo enlatado lá de fora, que nem os filmes que nós consumimos durante a nossa vida. Então é isso, senhores, é esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato e estou aqui para uma vez por todas preciso ser pelo menos uma pessoa falar, mesmo pequenininho, que Hagane não é e nunca foi exclusivo da Blockbuster. E se você é brasileiro e continuar falando essa merda por aí, amor, vai pra ponte que partiu. Então é isso. Obrigado por tudo, senhores, e até o próximo Para Onde É. Não seja dominado, influenciado pela mediocridade. Valeu!